Olá, hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais macabras e, ao mesmo tempo, fascinantes do México. Uma história que, olha, não começa com pirâmides ou rituais antigos. Não. Ela começa com uma crise de saúde, uma lei bem bizarra e uma descoberta nos túmulos que ninguém, mas ninguém mesmo, podia imaginar. Pensa bem nessa pergunta. Parece absurda, não é? Mas pode acreditar, essa ideia é a chave para a gente entender como uma das coleções de múmias mais famosas do mundo veio a existir. A história por trás disso tudo, nossa, é ainda mais estranha do que a própria pergunta. Para a gente entender como é que corpos acabaram sendo literalmente despejados de seus túmulos, a gente precisa voltar no tempo, lá para o século XIX, bem no meio de uma baita crise de saúde pública em Guanajuato, no México. A primeira peça desse quebra-cabeça aparece em 1833. Uma epidemia de cólera simplesmente devasta a cidade, lotando os cemitérios. Mas o estopim da nossa história mesmo acontece mais de 30 anos depois, em 1865, quando a superlotação desses túmulos forçou uma solução, digamos, bem radical. E é aqui que a história dá uma virada bizarra. A causa da descoberta macabra que viria a seguir não foi nenhum ritual antigo, nenhum fenômeno natural. Foi, acredite se quiser, burocracia. A solução encontrada foi um imposto sobre sepultamento, que, na prática, era tipo um aluguel de túmulos. É isso mesmo. Para manter os entes queridos enterrados, as famílias tinham que pagar uma taxa contínua para o governo. A consequência era direta e bem cruel. Se uma família, muitas vezes já sem recursos, não conseguisse pagar, perdia o direito ao túmulo. O corpo era simplesmente desenterrado para abrir espaço para um novo inquilino. E isso não foi um caso isolado, não. O número é impressionante. Cerca de 90% dos corpos foram removidos. Imagina só, 9 em cada 10 túmulos foram abertos, porque as famílias simplesmente não tinham como pagar a taxa. A escala da operação foi monumental. Então, o que acontece quando se desenterra quase um cemitério inteiro? Bom, os coveiros esperavam encontrar ossos, né? Mas, em vez disso, eles deram de cara com algo totalmente inesperado e, francamente, bem assustador. Durante esse processo todo de exumação, eles notaram que uma pequena parte dos corpos estava intacta. Eles não tinham se decomposto. Estavam, na verdade, naturalmente mumificados. E o mais incrível é a raridade desse fenômeno. De todos os milhares de corpos que foram desenterrados, só uma pequena fração, tipo uns 2%, foi encontrada nesse estado de conservação perfeito. Foi um processo de mumificação completamente natural e acidental. Sabe o que acontece? A combinação do solo ali da região, que é muito rico em minerais, com um clima extremamente seco, acabou criando uma espécie de cápsula do tempo, desidratando e preservando os corpos sem querer. Tá, e o que se faz com uma coleção crescente e acidental de múmias? Em Guanajuato, a resposta para isso transformou essa descoberta macabra numa atração mundialmente famosa. A transformação foi aos poucos. Primeiro, as múmias foram só guardadas num prédio do cemitério. Só que a notícia se espalhou, né? Os próprios coveiros começaram a cobrar uns trocados para os curiosos darem uma espiada. E essa atração improvisada cresceu e virou o Museu das Múmias oficial. Mas essa prática bem controversa não durou para sempre. Vamos ver como essa era chegou ao fim e qual o legado que ela deixou para trás. Essa prática toda chegou ao fim, finalmente, em 1958. Uma nova lei proibiu o desenterramento de corpos por falta de pagamento. E isso, na prática, congelou a coleção de múmias no tempo. Hoje, aquele antigo depósito é uma das atrações turísticas mais visitadas do México. Ele exibe as múmias daquele período específico, um testemunho silencioso de um encontro bizarro entre tragédia, geologia e economia. O que nos deixa com uma reflexão final, né? O museu preserva um fenômeno natural único e uma parte importante da história local. Mas a existência dele é um legado direto de uma epidemia e de uma lei que penalizava os mais pobres. É uma história que faz a gente questionar como a história é realmente feita e a que custo ela é preservada.